Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 2 de setembro, começando aqui pela BRPR3, assim como foi falado pela manhã no radar do mercado da BRML3, ação aí do mesmo setor, ligada aos shoppings. Temos o setor de maneira geral gerando uma sinalização de mudança de tendência, no caso aqui da BRPR3, gerou uma formação aqui semelhante a de um fundo duplo, uma formação de um W, revertendo uma tendência de baixa para uma tendência nova de alta de curto prazo, apresentando um candle forte de alta de 3,31%, com um gap de alta, enfim, um sinal mais significativo, e tentando ali gerar também uma formação de um fundo ascendente no gráfico semanal. Então o ativo vai mudando aqui a tendência de curto prazo e podendo mais à frente mudar a tendência também de médio prazo na superação ali dos R$ 20,19, zona de resistência na faixa dos 20 aos 20,19 pelo gráfico semanal. No gráfico diário, começa aqui uma resistência em 19,33 e vai até R$ 19,47. Então é um ativo que depois desse movimento de subida, para alguns gostam de comprar aí rompimento, com stop abaixo aqui do gap, mas ficaria mais voltado a ou buscar a entrada ali de curtíssimo prazo usando um gráfico intraday, mais ele tentando aproveitar um movimento de alta dentro de um dia, ou mesmo pensando em swing trade, pensando no curtíssimo prazo aí de uns 5 dias posicionado em média, aguardaria uma movimentação para baixo desse movimento inicial bom de alta que ela vai fazendo aqui no gráfico diário. Nato 3 é outro ativo que também estaria nessa situação de mudança de tendência que a gente já começa a olhar com mais carinho ali para a ponta compradora, seja de curtíssimo prazo ou até mesmo de curto prazo. NBR3, pregão de hoje apresentou boa alta de 3,64%, mais um ativo que vai tentando anular sua tendência de baixa, onde tem uma resistência muito forte para ela aqui, pegando aqui a linha horizontal, ali na casa dos R$ 11,24 até uma região ali em torno de R$ 11,26. Então, uma zona muito forte de resistência que ela vai tentando reverter toda essa tendência de baixa que ela tinha aqui de curto prazo e abrindo possibilidade de iniciar uma nova tendência de alta. Só que teríamos que avaliar, seria mais prudente aguardar o rompimento dessa região para depois buscar entradas de fundo ascendente. Ou ser muito mais agressivo via G60, depois desse movimento de subida, fica aqui parado mais algumas horas de pregão, uma ou 2 horas de pregão aqui de lado, rompe essa máxima, gerando a possibilidade de comprar aqui e botar o stop logo aqui abaixo dessa pequena parada no G60, seria outra alternativa também de buscar uma compra um pouco mais agressiva em cima da NBR3. KLBN4, ativo gerando um sinal de enfraquecimento dessa atual tendência de alta. A gente observa que já tem um bom movimento de alta no gráfico semanal que atingiu um nível importante de resistência por volta dos R$ 12,60, fundos aqui anteriores no gráfico semanal. Como o movimento ficou um pouco mais prolongado aqui no gráfico semanal e também no gráfico diário, existe essa chance um pouco maior de correção, seja no tempo ou no preço do gráfico semanal e também no gráfico diário, para que o ativo torne-se um pouco, voltar a ficar um pouco mais interessante para a ponta compradora. Neste momento, um nível de suporte para uma correção em cima de KLBN4 fica ali na casa de R$ 11,84 até uma região em torno de R$ 11,50. Então toda essa região aqui, onde ela deu uma pequena parada, um retorno do preço para esse patamar pode trazer alguma alternativa de compra de curtíssimo prazo em cima desse ativo. E agora falando um apontamento um pouco mais para baixo, JBSS3, apesar da tendência de alta ali de médio prazo, vai passando por um movimento de correção pelo gráfico semanal, uma correção um pouco mais no tempo. Aqui tem uma tendência indefinida, mas gerou depois dessa queda de perda de suporte um movimento de alta que foi mais fraco que o movimento anterior de baixa. Gerou aqui nesse pregão um candle chamado de nuvem negra, um candle de reversão, abre lá em cima e invade o corpo do candle anterior, traz uma sinalização de nova movimentação para baixo, que pode voltar a um nível importante de suporte na região dos R$ 7,00 e até a mínima aqui desse fundo em R$ 6,85. Então é um dos ativos que poderia ter uma possibilidade de venda, abre uma chance de uma possível venda em cima do papel, um pouco mais arrojada, porque não tem uma tendência de baixa confirmada aqui no gráfico diário nem no gráfico semanal.
Então seria uma venda ali em torno de R$ 7,22, com stop aqui em torno de 7,49, 7,48, 3,6, 3,7%, e aí projeta isso aqui para baixo para ter o objetivo desta operação. E por último, pegando aqui Ambev 4. Ambev 4 seria algo no mesmo sentido. Ambev 4, movimento de alta, movimentação aqui para cima, dentro de uma tendência de baixa, chegando num nível importante ali de antigo suporte, agora que tende a funcionar como resistência. No gráfico de 60 minutos houve uma reação muito grande, dificultando um pouco mais essa questão de vender aqui e botar o stop aqui embaixo, mas ainda é um ativo que, dentro dessa tendência aqui de baixa do gráfico diário, tem uma tendência um pouco mais para indefinida no gráfico semanal. Então são dois ativos, tanto JBSS3 e Ambev 4, que abrem uma chance de ter uma nova movimentação para baixo. A Ambev 4 ficou mais afastada disso devido a esse grande candle de alta na última hora de pregão, mas ainda não está totalmente descartada essa chance de ficar um pouco mais lateral, indefinida a tendência, seja de curto prazo ou de médio prazo em cima de Ambev 4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com e acesso aos videochats no Investmania, participação lá dentro do Investmania diariamente. Um grande abraço a todos e até mais.